foi Isaque na Bíblia? Ele é um dos 3 patriarcas dos israelitas, o único cujo nome não mudou e o único que não se mudou de Canaã. Morreu quando tinha 180 anos, a vida mais longa dos 3 patriarcas. Assista até o final, para entender todo o contexto da história de Isaque e saber se ele é ou não pai dos israelitas. Seu nascimento está registrado na Bíblia no livro de Gênesis 21. Isaque, filho da promessa que Deus fez a Abraão e Sara, pai de Esaú e Jacó e esposo de sua prima Rebeca. Isaque nasceu na região de Hebrom, em Canaã Antiga, região entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Morto, designada na Bíblia como a Terra Prometida dos Judeus, que atualmente corresponde à região da Palestina. Abrange Israel, a Cisjordânia, Gaza, Jordânia e o sul da Síria e do Líbano. Isaque aparece descrito na Bíblia com uma personalidade de homem pacífico e amável, que preferia evitar conflitos. Ele viveu até uma idade avançada e morreu sendo sepultado junto com sua esposa Rebeca. A história de Isaque é contada em Gênesis, capítulos 21 a 35. Deus prometeu um filho a Abraão, mas Abraão e Sara riram da ideia, porque os dois estavam muito velhos para ter filhos. Quando Abraão tinha 100 anos de idade e Sara tinha 91, Isaque nasceu. Gênesis 21, versículos 1 ao 3. Isaque, nome hebraico que significa ele riu. No 8º dia de seu nascimento, Isaque foi circuncidado, como era necessário para todos os homens da família de Abraão, para estar em conformidade com a aliança do Senhor. Mas, quando Isaque ainda era jovem, Deus mandou que seu pai Abraão o sacrificasse no Monte Moriá. Abraão amava muito Isaque, mas ele decidiu obedecer a Deus, crendo que Deus o poderia ressuscitar. Hebreus 11, versículos 17 ao 19. Enquanto subiam o monte chamado Moriá para oferecer o sacrifício, Isaque perguntou a seu pai onde estava o cordeiro que iriam matar. Abraão lhe disse que Deus iria providenciar o cordeiro. Ao comando de Deus, Abraão deveria construir um altar e sacrificar o filho Isaque sobre ele. Então, depois de ter colocado seu filho no altar, Abraão atou Isaque para o sacrificar, mas quando ergueu o cutelo para matá-lo, no último momento, um anjo de Deus impediu que Abraão sacrificasse seu filho Isaque. Em vez disso, Deus lhe providenciou um carneiro para o sacrifício que estava preso pelos chifres ali próximo. Então, Abraão e Isaque voltaram para casa. Isaque enfrentou uma grande perda aos 37 anos, ao perder sua mãe Sara, que havia sido uma figura importante em sua vida e na história da promessa de Deus para sua família. Gênesis 23 descreve em detalhes a tristeza de Isaque e a forma como ele e seu pai Abraão lamentaram a morte de Sara. Apesar do sofrimento, Isaque continuou a confiar em Deus e a viver de acordo com os caminhos do Senhor. Quando Isaque tinha 40 anos, Abraão enviou Eliezer, seu mordomo, para a Mesopotâmia, a fim de encontrar uma esposa para Isaque que pertencesse à família de seu sobrinho Betuel. Eliezer escolheu a Rebeca para Isaque. Aos 40 anos, ele se casou com Rebeca. Depois de muitos anos de casamento com Isaque, Rebeca ainda não tinha dado à luz um filho, pois era estéril. Isaque orou por ela e Deus abriu a madre dela. Rebeca deu à luz a gêmeos, Esaú e Jacó. Isaque tinha 60 anos quando seus 2 filhos nasceram. Esaú foi o preferido de Isaque e Jacó de Rebeca. Isaque foi um pai amoroso e dedicado, mas como todos os pais, também enfrentou desafios na criação de seus filhos. A história da vida de Isaque nos ensina lições importantes sobre a importância da fé, da paciência e da confiança em Deus, mesmo em meio ao sofrimento e às dificuldades da vida. Assim, o nome Isaque é uma lembrança do grande milagre que Deus realizou, ao conceder um filho a Abraão e Sara, trazendo alegria e riso às suas vidas. A Bíblia menciona apenas uma esposa para Isaque, ao qual foi Rebeca, filha de seu tio Labão. Jacó, mais tarde, se tornou o patriarca dos 12 filhos que formaram as tribos de Israel. Aos 75 anos, depois que seus pais morreram, Isaque mudou-se para a região que fica entre Cádiz e Berede, mesmo lugar onde o Senhor se encontrou com Agar.
Houve fome onde ele estava vivendo, por isso novamente se mudou, agora para a terra filisteia de Gerar, onde seu pai Abraão já havia morado. Esta terra ainda estava sob o controle do rei Abimeleque, como era nos dias de Abraão. Assim como seu pai, Isaque também mentiu a Abimeleque sobre sua esposa. Ele voltou para reabrir os poços que seu pai havia cavado e viu que todos estavam enterrados. Os filisteus fizeram isso depois que Abraão morreu. Isaque enfrentou oposição, mas ao invés de lutar, ele simplesmente se mudou e cavou outro poço, evitando conflitos. Então, começou a cavar mais poços até Berseba, onde ele fez um pacto com Abimeleque, assim como no dia de seu pai, Gênesis 26. Deus prometeu a Isaque o mesmo que havia prometido a seu pai Abraão, que ele e sua descendência seriam abençoados, que todas essas terras e que sua descendência seria tão numerosas quanto as estrelas do céu. Por meio de sua descendência, todas as nações da terra seriam abençoadas. Essa promessa está registrada em Gênesis 26, 3 e 4. Deus disse a Isaque: Eu sou o Deus de Abraão, seu pai. Não temas, porque estou contigo. Abençoá-lo-ei e multiplicarei seus descendentes por amor a Abraão, meu servo. Gênesis 26, 24. Nessa passagem, Deus reafirma sua aliança com Isaque e lhe promete proteção e bênçãos, assim como havia prometido a seu pai Abraão. A Bíblia não especifica qual era a profissão de Isaque. No entanto, a narrativa bíblica indica que ele era um pastor, pois ele possuía muitos rebanhos de ovelhas e de gado. Além disso, Isaque também cultivava e semeava na terra, Gênesis 26, 12 e 14. O nome Isaque significa riso em hebraico. Foi dado pelo próprio Deus como uma promessa de alegria para Abraão e Sara em sua velhice. Por esse motivo, o nome de Isaque permaneceu o mesmo, sem a necessidade de Deus mudar. De acordo com a Bíblia, Isaque morreu aos 180 anos de idade, velho e farto de dias, sendo sepultado pelos seus filhos Esaú e Jacó, na caverna de Macpela, em Hebrom, onde havia sido comprada por seu pai Abraão, um lugar de sepultamento para sua família. Por fim, a história de Isaque inclui seus filhos gêmeos, Jacó e Esaú, que são figuras importantes na história do povo de Israel. Jacó, o filho mais novo, recebeu a bênção que originalmente seria de Esaú, e mais tarde Jacó se tornou Israel, nome dado por Deus, dando origem às 12 tribos de Israel. Aqui 3 mapas, cidade de Canaã e mapa das divisões das 12 tribos de Israel. Portanto, Isaque é um personagem importante na Bíblia, por seu papel como filho de Abraão e herdeiro da promessa, além de seu próprio papel como patriarca e por sua conexão com os filhos gêmeos Jacó e Esaú. Qual o significado bíblico de Isaque? O apóstolo Paulo menciona brevemente a história de Isaque em Gálatas 4:28 como parte da analogia que ele está fazendo entre a história de Isaque e a promessa de Deus de salvação através da fé em Cristo. Paulo diz: Ora, nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Aqui, Paulo destaca que, da mesma forma que Isaque foi um filho da promessa de Deus a Abraão, os cristãos também são filhos da promessa de Deus de salvação através da fé em Cristo. Isso enfatiza a importância da fé e da obediência a Deus em nossa vida, assim como demonstrado na vida de Isaque. Isaque, filho de Abraão e pai de Jacó, um dos patriarcas da nação de Israel, o herdeiro prometido a Abraão. Os patriarcas de Israel, Abraão, Isaque, Jacó. Por fim, é importante lembrar que a história de Isaque não termina com ele. É errado dizer que Isaque é pai dos israelitas? Sim, é incorreto dizer que Isaque é o pai dos israelitas, embora ele seja uma figura importante na história e na genealogia dos israelitas. O patriarca considerado o pai dos israelitas na tradição bíblica é Abraão, não Isaque. Na tradição bíblica, Abraão é considerado o pai dos israelitas. Ele foi o patriarca a quem Deus fez promessas e com quem fez uma aliança para tornar a sua descendência numerosa e abençoada. As promessas de Deus a Abraão incluíam a formação de uma grande nação, que se tornaria o povo de Israel. As 12 tribos de Israel descendem de Jacó, que era filho de Isaque e neto de Abraão.
Portanto, Isaque é um elo importante na linhagem que leva à formação das 12 tribos de Israel. Nesse sentido, Isaque também é um ancestral significativo do povo israelita, mas a figura principal como o pai dos israelitas na tradição bíblica é Abraão, uma vez que as promessas iniciais foram feitas a ele. A promessa de Deus a Abraão continuou através da linhagem de Isaque, com seu filho Jacó, que se tornou Israel, o pai das 12 tribos de Israel. Assim, a história de Isaque é também a história da formação de um povo escolhido por Deus. A vida de Isaque, cheia de fé, obediência e busca pela paz, é um exemplo para todos nós. Suas experiências nos ensinam a confiar em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis, a buscar a paz, a orar uns pelos outros e a acreditar nas promessas de Deus. Que possamos aprender com a vida de Isaque e buscar seguir seu exemplo de fé e confiança em Deus. Se você gostou deste vídeo, compartilhe, se inscreva neste canal para me incentivar a trazer mais vídeos como este. Não esqueça de deixar um like e ativar as notificações clicando no sininho. Deus abençoe a todos e até a próxima.